entender mais de toda a sabedoria que o Senhor compartilha para nós neste livro, Senhor. Nós não estamos aqui para ouvir um louvor bonito, um grande pregador ou nada do tipo. Nós estamos aqui para conhecer mais de Ti, Senhor. Então que esse texto possa tocar o coração das pessoas e trazer a elas um novo entendimento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa casa até aqui. Amém. Irmãos, nos anos 80, anos 90, um músico brasileiro chamado Cazuza escreve: ideologia, eu quero uma para viver. E nós, em nosso falho entendimento humano, fazemos parte do enredo dessa música. Porque nós começamos a acrescentar coisas a Cristo. Nós começamos a envolver Cristo em nossa ideologia pessoal. E eu não estou falando em larga escala, falando politicamente. Estou dizendo de nós. Nós criamos, infelizmente, mas muito infelizmente, um Cristo que é a nossa imagem e semelhança. Porque nós somos limitados e não conseguimos compreender essa natureza divina de Cristo. Por isso, nós criamos acessórios para Cristo, como se Ele não fosse suficiente. Em seu livro Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz, C.S. Lewis faz um conto, onde pergunta-se ao demônio o que ele faria para tirar cristãos da igreja. E ele diria que para tirar cristãos da igreja, eles não deveriam sair da igreja, mas deveriam estar lá achando que estavam fazendo certo. Então C.S. Lewis define que para arruinar um cristão, você deveria fazer com que ele adicionasse acréscimos a Cristo. Sou cristão e mais alguma coisa. Sou cristão e vegano. Sou cristão e mais alguma coisa. E nós, indiretamente, fazemos isso. Nós vamos ao contexto da época. Existia uma grande expectativa a respeito de Jesus. Existia uma grande expectativa de que o Messias que viria seria um grande guerreiro como Davi. Existia uma grande expectativa de que Jesus seria o libertador. E de repente, Jesus pega a hierarquia humana e vira de cabeça para baixo. O maior é o que serve. O rei é o servo. Jesus vem com boas novas, bem-aventuranças, um reino vindouro, contrariando totalmente as expectativas dos homens a respeito do Messias que viria. Jesus traz à tona toda a nossa limitação do entendimento. Jesus mostra que nós sozinhos não conseguimos interpretar a lei. Jesus fala de um reino que virá eternamente. Porque os homens, assim como nós atualmente, mantêm totalmente a sua atenção no agora. Porque nós somos a geração fast food. Nós queremos tudo para hoje. Nós queremos tudo para agora. Nós amamos as promessas de Jesus para o futuro, mas muitas vezes desprezamos seus mandamentos. Esse texto não é sobre Jesus dizendo quem Ele é. Esse texto é sobre a confissão de Pedro sobre Jesus. Esse texto é sobre a nossa confissão sobre Jesus. Porque não importa o que dizem sobre Ele aí fora. Somente o verdadeiro discípulo tem a visão real de quem é o Cristo. Então eu coloquei 3 perguntas aqui envolvendo esse texto. Pergunta número 1. Por que Jesus pergunta quem Ele é na opinião popular, se Ele é onisciente sobre todas as coisas? Essa é a reflexão que fica de: nossa, mas Ele já não sabe a resposta? Ele não sabe o que eu preciso quando eu peço em oração? É claro que Ele sabe. A intenção de Jesus em perguntar a Pedro quem Ele é, perguntar aos seus discípulos, é revelar o coração do discípulo.
essa resposta com certeza afetou muito mais a Pedro do que ao próprio Cristo, porque ele já sabia a resposta. Então, muitas vezes, nós fazemos orações, fazemos perguntas, clamamos em oração sobre coisas que fazemos e que precisamos, mas Cristo já sabe de todas as coisas que fazemos e precisamos. Mas a nossa oração é a forma de revelar o nosso coração totalmente dependente. A nossa oração, nós somos como crianças pequenas, pedindo para o Pai um presente, com o dinheiro do próprio Pai. Ou o presente dia dos pais que o filho pega da carteira do pai para comprar. Nós somos crianças. E ao afirmarmos quem é Jesus, Ele nos devolve sobre quem nós somos. Filhos, amados, discípulos. Nós temos um contexto na época a respeito de Cesareia de Filipe, que é onde Jesus se reúne com os seus discípulos. E, segundinho. Por que era tão importante aquele lugar? O lugar onde Jesus faz a pergunta é repleto de significados. Cesareia de Filipe é um lugar que estava coberto de templos de adoração a Baal. Cesareia de Filipe tinha cerca de... Não vou achar aqui agora, o óculos não está chegando lá. Mas tinha muitos templos de adoração a Baal. Tinham muitos deuses naquele lugar. Havia uma caverna onde dizia que o pão... Tinha nascido o pão naquela caverna, o grande Deus da natureza. Então era um lugar de muita idolatria. Além disso, na caverna era em cima de uma montanha, uma região rochosa. Então quando Jesus revela que tu és Pedro, uma pequena pedra, tem todo um significado contextual com aquilo, com o lugar onde eles estavam. Além disso, em Cesareia de Filipe, havia um templo de mármore dedicado a César. Havia uma divindade sobre César. E o que acontece? Perdão. Dentro desse contexto, dentro de um lugar de tremenda adoração, dentro de um terreno onde as pessoas idolatravam ídolos, adoravam doutrinas de engano, Jesus vai para um ambiente mais íntimo para os seus discípulos e pergunta: quem eles dizem que eu sou? Num lugar onde todos esses ídolos têm tamanha importância. E então, existem as especulações, né? Dizem que tu és Elias. E por que essa consideração com Elias? Em Malaquias, capítulo 4, versículo 5, a última profecia do Antigo Testamento diz: eis que eu enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E reconciliarei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Possivelmente dentro daquele contexto, dentro dos sermões de Jesus, dentro dos milagres, dentro da mudança de entendimento de todas aquelas pessoas, eles poderiam interpretar de que aquele era o espírito do profeta Elias. Em seguida, dizem que tu és profeta. Por que profeta? Profeta do hebraico vem de Navi, aquele que fala em nome de Deus, assim como havia sido com os profetas anteriores. Como Jesus dizia, falar em nome de Deus, a interpretação que se tinha era de que ele poderia ser um profeta. Mas a revelação verdadeira estava em Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Cristo, como nós temos o costume de falar Jesus Cristo, a gente trata como um nome composto, como se Jesus Cristo fosse nome e sobrenome. Porém,
A palavra Cristo significa ungido. No hebraico, Machia. Temos um exemplo em 1 Samuel, no capítulo 16, versículo 13. Davi é chamado de ungido do Senhor. E a partir daí, Machia começou a ser usado como forma messiânica, apontando para o Messias prometido. No grego, também significa ungido, sendo uma tradução direta. E no latim, Christus significa Cristo. Assim como dizemos Jesus Cristo, estamos afirmando Jesus, o ungido. Charles Spurgeon, a respeito dessa pergunta, nos diz: essa é a pergunta que é o divisor de águas entre a vida e a morte. O mundo pode admirar a Cristo como mestre ou profeta, mas só o verdadeiro discípulo o confessa como filho do Deus vivo. A pergunta ecoa de geração em geração, confrontando cada pessoa com a sua necessidade de decisão. Mas trazendo para a nossa aplicação prática, quem é Ele? Quem dizem que Ele é? Mas quem dizem que Ele é através da nossa vida? Quem dizem que Ele é através de nós? Porque se somos liberais, as pessoas olham para nós e dizem: esse Cristo é liberal, porque Ele está dentro da igreja e está agindo dessa forma. A percepção que temos de quem é Cristo, a percepção que as pessoas têm de quem é Cristo, vem de sua extensão, como a palavra cristão vem de pequenos cristos. Então nós, como pequenos cristos, temos o compromisso de viver em santidade, para que Cristo se faça conhecido através de nós. Porque tão importante quanto o que dizemos, é o que nós fazemos e como nós fazemos. Porque o apóstolo Paulo nos diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Porque eu não quero saber o que você diz, eu quero saber o que você faz, eu quero ver você fazendo. Isso tem a ver com santidade, santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade não tem negociação. Sabe, irmãos, perdoe a voz de choro, mas muitos de nós aqui fomos tirados de um lugar de vergonha. Então essa palavra, ela ferve dentro de nós. É impossível não se emocionar com a palavra de um Salvador que nos tira da lama do pecado, que nos tira daquela areia movediça de onde você tenta sair e você se afunda cada vez mais. Mas Cristo nos encontra e nos puxa pela mão. E tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando nós reconhecemos que Ele é o Cristo, o ungido, Filho do Deus vivo, Ele olha para nós e diz: você é filho, você é amado. Novamente, quando nós reconhecemos quem Cristo é, Ele reconhece de volta quem nós somos. Ele reconhece o valor, Ele reconhece aquilo que está em nós, que pertence a Ele, porque nós somos propriedade dEle. E para não ficarmos só na pergunta, eu vou dizer para vocês quem é Cristo para mim. Ele é o descendente da mulher que pisou na cabeça da serpente. Ele é o patriarca para que todos apontaram. Ele é a revelação completa. Esse é Jesus. João afirma 7 vezes sobre Cristo. Agora não mais sobre quem dizem que Ele é, mas sobre as vezes que Ele disse quem eu sou. João 6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. João 8,12, eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas. João 10,7, eu sou a porta das ovelhas. João 10,11, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas.
João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6, eu sou a videira verdadeira. João 15, 1. Mas não basta só nós termos a percepção teórica de quem Cristo é. Na carta de 1 João ele diz, aquele que o ama, permanece nele e deve andar como ele andou. Então nós temos um compromisso como igreja, porque ninguém vai perguntar quem Cristo é, o mundo não se importa. O mundo rejeita Jesus há 2000 anos. Salmo, se não me engano, de número 1 diz que os príncipes do mundo conspiram contra o ungido. Então, como nós comunicamos ao mundo sobre quem é Cristo? Através da forma que vivemos, através da forma que amamos, através da forma em qual temos misericórdia, através da forma que perdoamos, que talvez seja a coisa mais difícil em nossa humanidade. Cristo se revela em nós. Nós somos a parte visível. Assim como é utilizado de que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, a igreja é o corpo, não dá para a gente ver uma cabeça rolando que é Cristo sozinho, isso é assombração. E um corpo sem cabeça também causaria estranhamento, porque para ser igreja é preciso ser um corpo completo, com todos os membros e a cabeça. Então, irmãos, eu convido a igreja nessa manhã a uma reflexão a respeito de quem é Cristo. Primeiramente, qual é a visão que nós temos de Cristo? Quem é Cristo para nós? Porque o Cristo que é para nós se reflete em como Ele é mostrado para os outros. Essa é uma revelação a Pedro, que vem direto do céu. Nós temos um livro, que é a revelação verdadeira de capa a capa. Nós temos um livro que nos ensina como viver e como andar, como amar, como perdoar. Porque nós, em nosso entendimento humano, não seríamos capazes de compreender tamanha perfeição. Cristo é o modelo perfeito. E não é difícil de nós entendermos como somos errantes. Assim como quando você precisa reconhecer que um prédio está errado, que um prédio está torto, basta você olhar se o do lado estiver certo. E aí fica nítido que o outro está tombando para um lado. Assim somos nós do lado de Cristo. Esses somos nós. Um prédio torto do lado de um prédio perfeito. E quando estamos perto dele, compreendemos e deixamos nítidas as nossas imperfeições a serem corrigidas. Porque colocamos as nossas obras diante da luz. E muitas vezes nos sentimos justos demais. Mas Isaías nos dirá que o homem está corrompido pelo pecado e os seus atos de justiça são como trapos de imundícia. Porque toda justiça vem do alto. Nós não somos capazes de emitir justiça. Nós não somos capazes de emitir um modelo de justiça, um modelo de santidade sem Cristo. Porque Cristo nos encontra. E a partir daí é irresistível. Não há como resistir a Ele. Não há como dizermos, não, agora não. Não há como.
Porque todas as coisas desse mundo, todos os prazeres, todas as belezas desse mundo se tornam pequenas demais. Porque o apóstolo Paulo declara tudo como perda. Que Cristo é esse? Que visão é essa? Da beleza que um homem letrado, um homem de posses, considera tudo como esterco, tudo como perda. Que homem é esse que no meio da fornalha fervente vem dançar conosco? Que visão é essa? Então, irmãos, se você ainda não teve a visão desse Cristo, essa manhã talvez seja um momento de se entregar. E eu não estou dizendo só sobre conversão. Estou dizendo sobre mergulhar no entendimento maior sobre Cristo. Porque nós só amamos aquilo que conhecemos. Porque o mundo tem chamado o nome de Jesus, mas não tem assimilado este nome a Jesus. É como se eu dissesse assim: olha, eu conheço o Wallace. E outra pessoa fala assim: eu também conheço um Wallace. Ah, o Wallace, ele tem 1,90 m, olho azul. Não, não é a mesma pessoa. Nós estamos dando o mesmo nome para pessoas diferentes. E como saber qual é a verdadeira identidade de Cristo? Através da santidade, através do conhecimento, através da intimidade, através da leitura, através da vida de oração. Como virou jargão no mundo afora, eis que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas a verdade só liberta quando você a conhece. Eis que conhecereis a verdade. Então Cristo nos chama para o conhecimento. Para quando Ele perguntar: quem eu sou para você? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu és ungido, que me tirou do lugar de vergonha e me chamou para sentar na mesa. E graças a Deus que Deus se senta com pecadores, porque senão nenhum de nós estaria sentado à mesa, experimentando do banquete. Porque somente assim nós temos um lugar na mesa, porque nenhum de nós, em nossa justiça humana, mergulharia numa poça de lama para pegar uma moeda de uns 5 centavos. Porque nenhum de nós olharia: ah, mas é dinheiro. Nenhum de nós colocaria uma pessoa suspeita, toda suja, para sentar na mesa. Mas Cristo pega você pela mão, te tira da lama, te dá uma nova capa, te dá um novo nome. Porque quem te chama de crente é o IBGE, ele te chama de filho. Cristo nos chama de filho e nos dá um lugar na mesa. Esse é o Cristo verdadeiro. Esse é o Cristo da Escritura. É o Cristo que é amor, mas que também é justiça. E o Cristo que nos faz uma promessa de paz. Isso não estava no cronograma, mas agora está. Apocalipse 21. Como eu falei na célula dos jovens, Apocalipse 21, Cristo nos faz uma promessa de paz. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra já passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade e a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada com uma esposa e ataviada para seu marido. Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, será o seu Deus.
E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. As tribulações do mundo são muitas, mas Deus nos faz uma promessa de paz. Para aqueles que se comprometem em conhecê-lo verdadeiramente. Para aqueles que em seu testemunho público revelam quem dizem que Ele é através da sua vida. Esse é o Cristo que nós servimos. Não é o Cristo que a televisão diz, não é o Cristo que a internet diz. É o Cristo da palavra. Este é o Cristo verdadeiro. Que um dia rasgará os céus. E diante do trono branco, graças à sua infinita misericórdia, nós poderemos ter o nosso nome escrito no livro da vida. Gostaria de agradecer pela oportunidade. Nós vamos a um louvor. Amém.